Voltamos então, bloco 2 da aula de hoje, nosso último Junta Todo Mundo. Terminamos então o nosso primeiro momento, tem mais gente chegando aqui, só aguardar o ingresso. E acabou de aparecer mais um. Vamos lá. Então, pessoal, nós vimos no nosso primeiro bloco de conversa hoje, né, no dia 7 de outubro, falamos sobre as hipóteses de omissão. Então, nós terminamos o primeiro bloco conversando sobre essas hipóteses de A a G, e elas vão estar no artigo 489, que logo abaixo vai estar indicado para vocês. Bom, só que existem outras circunstâncias que nós precisamos entender acerca dos embargos declaratórios. Nós vimos que a omissão, a finalidade é uma integração. Integrar, o que é essa integração? Suprir a omissão, tá bom? Artigo 1022 é o artigo que fala sobre as hipóteses, que começa a prever embargo de declaração. Nós começamos a aula falando sobre eles, e aqui eu faço a indicação do artigo 489. E olha o que fala o artigo 489. São elementos essenciais da sentença. E aí, nos incisos referentes ao caput, ele vai dizer quais são os elementos essenciais da sentença: relatório, fundamentação e parte expositiva. E aí vem o parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limitar à indicação ou reprodução a paráfrase de ato normativo. São as hipóteses que nós conversamos ali em cima. Tá bom? Aqui é a mera repetição onde estão previstas aquelas hipóteses que nós vimos de A a G. Bom, o artigo 10 do CPC, lá no início do nosso código, ele fala sobre o exercício do princípio do contraditório. Né? Aqueles 12 primeiros artigos do CPC representam o que nós comentamos ser o direito processual fundamental, a base axiológica valorativa que deve ser observada, aplicada em qualquer processo judicial. E aqui nós temos a previsão do artigo 10 que diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, nós temos uma previsão, pelo artigo 10 do CPC, de que o juiz, antes de decidir qualquer coisa que possa atingir a outra parte, ele deve ouvir a outra parte, oportunizar para que a outra parte se manifeste. Tá bom? Aqui a outra hipótese de correção de erro material, eu coloco aqui exemplos para você, né? Troca o nome do autor pelo nome do réu, erro de cálculo, enfim. Aqui a gente está todos esses momentos falando sobre essas hipóteses. Bom, próximo. Prazo dos embargos de declaração. Quais são os prazos que nós devemos observar quando falamos de embargos declaratórios? Os embargos de declaração representam o único recurso dos previstos no CPC, cujo prazo não é 15 dias. Embargos de declaração serão opostos em 5 dias. 5 dias. Embargos de declaração são opostos em 5 dias, certo? Quando nós pensamos nos recursos previstos no artigo 994, pelo princípio da taxatividade, todos os recursos do 994, exceto embargos de declaração, o prazo para interpor é 15 dias. O dos embargos de declaração, 5 dias. Existem outros recursos que não estão previstos no CPC. Por exemplo, nos juizados especiais, o recurso não é apelação, se chama recurso inominado. Nos juizados, o prazo é 10 dias, mas é porque a lei do juizado prevê prazo específico. Gente, sempre que você tem uma lei específica sobre o assunto, você precisa dar uma olhada na lei. Porque tem um monte de gente que perde prazo no juizado querendo usar só o CPC. A gente usa o CPC no juizado, mas naquilo que a lei não fala nada. Se a lei tem uma previsão específica, eu sigo a lei. Princípio da especialidade. Lembra disso, tá? Aqui nós temos uma informação, e eu gosto de deixar assim, né? Esse material, quando ele foi feito, né?
desde quando eu dou aula de recursos, é porque realmente era assim. Houve uma alteração de entendimento e eu não quis alterar de propósito, porque daí aquele infeliz que não assiste a aula vai ler aqui no material e vai errar. Olha que lindo. Isso é ódio no coração. Não, não é ódio no coração, mas isso é privilegiar quem assiste a aula, né? E não privilegiar quem mata a aula. Simples assim. Bom, qual é a situação? Até o ano passado, no âmbito dos juizados especiais, o prazo ele não era em dia útil, ele era em dia corrido. O juizado não usava a regra do 219 do CPC. Isso acabou, tá? Hoje, o prazo é dia útil, mesmo no juizado. Então, o entendimento que se tem hoje é que, mesmo nos juizados, todos os prazos processuais serão computados em dias úteis. Então, nessa questão de prazo corrido, você risca isso. Então, o prazo dos juizados especiais é prazo em dia útil. Juizado especial, dia útil. Olha que maravilha que é desenhar com o mouse, né? E o mouse do dedo ainda, que é o pior ainda, o notebook. Certo? Então, muito cuidado com isso. Tanto na vara civil, quanto nos juizados especiais, o prazo será de 5 dias. Não se esqueça desse detalhe. A aula está gravada, então ninguém vai poder falar que eu não falei. Ah, professor, o material está errado. De propósito, cabeção. De propósito, tá bom? Vamos lá. Continuando. Ah, beleza. Então, aqui, esse enunciado do FONAGE, ele foi realizado na época justamente para afirmar que no juizado o prazo era corrido. Logo, esse juizado hoje, esse enunciado, ele foi cancelado. Então, nós não temos mais a utilização desse enunciado. Então, não se aplica mais o enunciado 165. Se você procurar hoje no site do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, vai estar lá. Enunciado 165, cancelado. Ok? Dia útil. Efeitos que nós temos em razão dos embargos de declaração. Primeiro efeito, efeito devolutivo. Comentamos que nos embargos, todos os recursos possuem efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Pode ter. Embargos de declaração não tem efeito suspensivo automático. O único recurso que tem efeito suspensivo automático é a apelação. Efeito interruptivo. O que é isso? O que é esse efeito interruptivo atribuído aos embargos, declaratórios? Após, o que acontece? Preste atenção, jovem. Fui intimado da sentença. A partir do instante em que eu fui intimado da sentença e se juntou no processo a informação da minha intimação, começa a contar prazo para eu recorrer. Qual prazo? 15 dias para apelar e 5 dias para embargar. Os dois recursos são possíveis. Lembra que eu falei, né? Que o embargo de declaração é sempre cabível, desde que exista a hipótese de cabimento do 1022. O que acontece? A parte opôs, melhor dizendo, perdão, embargo de declaração no terceiro dia. No primeiro, segundo, quarto ou quinto dia. Não importa. Tá. Provavelmente esses embargos de declaração não serão julgados antes dos 15 dias da apelação. O que vai acontecer? Nós temos efeito interruptivo. Ou seja, ao opor embargos de declaração, para de contar prazo da apelação. Para. Só que não é simplesmente para. O efeito é interruptivo. Ou seja, após os embargos serem julgados, o prazo para apelar, porque daí ele vai ser julgado e vai atingir a decisão, o prazo para apelar volta a contar do zero, vai voltar a contar, e você vai ter 15 dias. Tá? Então, esse é o efeito interruptivo. O julgamento dos embargos gera efeito interruptivo para o recurso que também estava ali, possível de ser utilizado. Então, é uma decisão interlocutória agravável, do 1015. Opus embargos de declaração. O prazo para agravo para de ser contado. Depois que os embargos forem julgados, aí vai voltar a contar o prazo de agravo. De onde parou? Não, do zero. Isso é importante, pessoal. Efeito interruptivo. Quando a gente fala de efeito interruptivo no âmbito dos recursos,
ou no âmbito de prazo processual. Interromper é fazer contar do zero. Quando se suspende o prazo, aí o prazo volta a ser contado de onde ele foi parado, de onde ocorreu a suspensão. Mas se o efeito é interruptivo, o prazo volta a contar desde o início. E o último efeito é o efeito infringente ou modificativo, que nós falamos no início da nossa aula, no bloco 1, né, na parte 1 do dia de hoje. Nós falamos sobre efeito infringente ou efeito modificativo, que é a possibilidade de alterar, de modificar a decisão, que passa de procedente para improcedente ou vice-versa, de defiro para indefiro, enfim. Essas circunstâncias dos efeitos, elas estão previstas no artigo 1026 do próprio Código, e ele diz o seguinte: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso, do outro recurso, tá? Quando ele fala não possui efeito suspensivo, você tem que entender que ele não possui efeito suspensivo em regra, mas excepcionalmente pode sim ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração, desde que demonstrado ali que há uma urgência, enfim. Uma circunstância prática para a gente pensar. Primeira situação: se os embargos atacam uma sentença, o recurso cabível é a apelação. A gente sabe que o recurso à sentença é a apelação. A gente viu isso no 1015, artigo 1015 é agravo, perdão. A gente viu isso no 1009. 1009 começa a falar de apelação. A apelação, como a gente bem sabe, ela tem efeito suspensivo automático, em regra. E aí? Quando eu tenho um agravo, né? Quando eu tenho um agravo de instrumento, né? A figura do agravo, desculpe, quando eu tenho um embargo de declaração em uma hipótese que seria também cabível recurso de apelação, né? Como que fica esse efeito? O fato de ser um embargo de declaração em uma hipótese que também seria cabível apelação, isso geraria efeito suspensivo para os embargos de declaração? E aí? Como que ficaria? Bom, na verdade, o próprio material já coloca isso como uma afirmação, por mais que eu tenha feito isso em forma de pergunta para você aqui na fala. Na verdade, isso é uma afirmação. Se os embargos atacam uma sentença, o recurso cabível é a apelação, além dos embargos, que tem efeito suspensivo. Dessa forma, dessa maneira, a decisão não poderá ser cumprida ainda, enquanto não for julgado embargo de declaração. Então, embargos de declaração opostos em face de sentença terão naturalmente efeito suspensivo, porque o recurso de apelação vai emprestar esse efeito para os embargos. Claro que esse é um entendimento, o código não vai falar sobre isso para a gente. Ele não tem essa previsão, isso é um entendimento que pode ser ajustado e aplicado por cada juiz. O segundo caso prático é, se couber agravo de instrumento, o qual é recebido sob efeito meramente devolutivo, né? Sendo assim, a indecisão interlocutória embargada produzirá efeitos desde já. Então, assim, tem uma sentença, foi embargado, embargo de declaração. A princípio, esses embargos de declaração em face da sentença terão efeito suspensivo. A sentença não produzirá efeitos imediatos até o julgamento. Agora, numa hipótese de agravo, de uma interlocutória, em que couber agravo não tem efeito suspensivo em regra. Então, os embargos de declaração opostos também não terão. Logo, a decisão interlocutória poderá ser cumprida e efetivada imediatamente. Coloquei para você também um outro caso prático. O que acontece quando a parte interpôs o recurso principal e a parte adversa, a outra parte, apresenta embargos declaratórios posteriormente ao recurso principal? Qual é essa situação? E para isso acontecer, os dois têm que poder recorrer, as duas partes. Então tem que ser um caso de sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca mesmo? É quando os dois ganham e perdem. Porque para se aplicar esse exemplo, os dois têm que poder recorrer.
Então, qual é a situação? Aquele exemplo que a gente tem usado muitas vezes, né? O autor entrou com um processo, ingressou com ação pedindo 15 mil reais, o juiz julgou parcialmente procedente, condenando o réu a pagar 5 mil reais. Então, nesse caso, os dois podem recorrer. Isso é sucumbência recíproca. O autor deixou de ganhar 10 mil diante daquilo que ele pediu, e o réu deixou de pagar 10 mil diante daquilo que foi pedido. E aí? Nesse caso, imagine a seguinte situação. O réu, ele apela. O réu interpõe apelação. Ele é o primeiro, já interpõe apelação logo de cara. Não concorda com a sentença, ele não quer pagar nada, já interpõe apelação. O autor, por sua vez, depois do réu ter apelado, ele opõe embargos de declaração, porque na cabeça do autor a sentença foi contraditória. E aí? O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, após o julgamento dos embargos, o juiz vai dar a oportunidade para a parte que apelou antes, que recorreu antes, complemente as suas razões. Por que se quer feito isso? Porque a análise dos embargos vai modificar a decisão, de alguma maneira. E aí isso pode influenciar na apelação. Então, ao exemplo que eu coloquei para você aqui no material. Autor interpôs a apelação no terceiro dia. O réu interpôs os embargos de declaração no quinto dia, ou seja, o réu embargou depois que o autor apelou. Sendo assim, o autor tem direito de complementar as suas razões, tendo em vista o contraditório. Isso é o que vai estabelecer o artigo 1024, parágrafo 4º. Olha o que diz o 1024, parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargo que já tiver, o embargado, né, melhor dizendo, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou até mesmo alterar as suas razões recursais no prazo de 15 dias. Tá? Então é assim, apelou primeiro, o outro embargou, e aí o acolhimento desses embargos, o julgamento desses embargos mudou a decisão, então a parte que apelou primeiro vai ter direito de, em 15 dias, alterar as suas razões, modificar os seus argumentos, no limite dessa mudança, é claro. Não é fazer um recurso inteiramente novo. Tudo bem? Tudo bem? Entendeu isso? Manda para mim se você entendeu. Responde, criatura. Moacir, entendeu? Você liberou o microfone aí? Entendi, professor. Beleza. Entendi, que eu estava lendo aqui outra coisa aqui, daí... Mas eu entendi, sim, que quer dizer. Beleza, então. Ok. Deixa eu só jogar aqui. Vamos, então, continuar o nosso bate-papo. Bom, e aí vem o parágrafo 5º e complementa essa ideia. Ele diz o seguinte: se os embargos de declaração forem rejeitados, ou seja, não tiver mudança na decisão, ou não alterarem, né, o julgamento em nada, o recurso interposto pela outra parte antes dos embargos, né, será processado normalmente. Né? Aí, então, não vai precisar alterar, porque daí não houve modificação da decisão. Aí é uma questão até mesmo óbvia, se assim podemos dizer. Meus queridos, também existe uma previsão de multa no âmbito dos embargos declaratórios. Essa multa acontece quando nós temos embargos protelatórios. Tá? Vamos aqui verificar isso. Protelatórios, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração. O que são embargos protelatórios? São aqueles embargos só para ganhar tempo, só para enrolar. Sabe aqueles embargos só servem para enrolar? A parte sabe que não tem cabimento que ela está falando, ela só fez isso para ganhar tempo. E aí a gente vai chamar isso de embargos protelatórios, só para protelar. O juiz ou o tribunal, nesses casos, ele vai condenar o embargante ao pagamento de multa no valor de até
2% sobre o valor atualizado da causa. Até 2%, pode ser 0,1% até 2% do valor atualizado da causa. E essa multa, ela não vai para o judiciário, ela é paga ao embargado, a outra parte. Olha que coisa interessante. É diferente da litigância de má-fé. Ela vai para a outra parte. E aí vem o parágrafo 3º, que pode piorar a situação. Na reiteração, ou seja, ele foi condenado uma vez por embargo protelatório. Se ele reiterar embargos protelatórios, ele de novo opor embargos protelatórios, a multa será elevada a até 10%. E ela pode chegar até 10% do valor da causa atualizada. E aí agora, a interposição de qualquer outro recurso fica sujeito, condicionado ao pagamento dessa multa, ao depósito dessa multa. E aí tem exceção, que é fazenda pública e beneficiário da justiça gratuita. Quer dizer que o beneficiário da justiça gratuita e a fazenda pública não vão pagar? Não, eles até podem pagar, eles até vão pagar, mas eles poderão pagar no final do processo. Não vai ter essa condição. Tá? E o parágrafo 4º coloca: não serão admitidos novos embargos se os 2 anteriores tiverem sido protelatórios. Isso aqui também é uma novidade que nós temos no atual código, porque antes era um circo. Embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, ficava uma cadeia ininterrupta e eterna, infindável de embargos de declaração. Agora, se já foi 2 vezes considerado protelatório, ele não pode opor de novo. Por uma 3ª vez, ele perde o direito de embargar de declaração, em face daquela decisão, é claro. Então, vamos lá, vamos entender isso. Embargos foram considerados protelatórios uma vez. Multa de até 2%. E ele vai poder continuar recorrendo? Normalmente, e vai pagar só no final do processo. Ou, se quiser pagar antes, fica à vontade, mas ele não é obrigado a pagar naquele momento. Se ele reiterar embargos protelatórios, ou seja, pela 2ª vez seguida for considerado protelatório, essa multa vai subir a até 10%, e agora sim, ele só poderá continuar recorrendo se ele depositar o valor da multa. Então, agora, o pagamento dessa multa será uma condição para ele continuar recorrendo. E nós temos 2 exceções, que é fazenda pública e beneficiário da justiça gratuita. Esses 2 poderão recolher essa multa de até 10% no final do processo, mas eles não estarão isentos a esse pagamento. Certo? Bom, tópico 6, salvo engano, é o penúltimo tópico, exatamente, é o penúltimo tópico. Nós temos a figura da fungibilidade. Já falamos um monte sobre fungibilidade. Inclusive, quando nós trabalhamos com fungibilidade lá na parte principiológica, foi utilizado exatamente este exemplo, artigo 1024, parágrafo 3º. Olha o que diz o 1024, parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente, para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustar, né, ao agravo interno, que é o 1021. O que é isso? A parte opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática, proferida pelo relator. Só que, na verdade, o que ele está querendo fazer é levar essa decisão para o colegiado. Então, ele usou o recurso errado. Se a parte embargou, mas na verdade deveria ter interposto agravo interno, ela errou o recurso, nessa hipótese pode se aceitar esse embargo de declaração como se fosse agravo interno, mas daí o recorrente vai ser intimado para ele ajustar a peça, na hipótese do próprio agravo interno, lá do 1021. Lembra aquilo que a gente falou, tecnicamente isso não é fungibilidade, isso é aproveitamento dos atos processuais. Para ser fungibilidade, ele não deveria mexer em nada. Se ele tem que corrigir, eu estou aproveitando o ato praticado, mas não seria tecnicamente fungibilidade. Mas isso é uma discussão somente teórica. Na prática, se você chamar isso de fungibilidade, está tudo certo. Tanto que na prática o nome que o judiciário vai usar é fungibilidade, mesmo não sendo propriamente fungibilidade, conforme a gente colocou nas aulas anteriores. Por fim, a figura do pré-questionamento. O que é pré-questionamento, meus queridos? Pré-questionamento é um dos requisitos para interpor recurso especial
e recurso extraordinário. Recurso especial é no STJ, recurso extraordinário é no STF. Um dos recursos exigidos em ambos recursos, um dos requisitos, melhor dizendo, exigidos em ambos os recursos é o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? A parte não pode questionar pela primeira vez aquele assunto no recurso especial ou no recurso extraordinário. Aquilo que é levado ao STF ou ao STJ tem que ter sido questionado antes. É a ideia lógica da palavra pré-questionamento. O que é pré-questionamento? É questionar antes, pré-questionar, entendeu? Então, a parte tem que ter apresentado aquela alegação, aquele argumento antes e ter sido negado, por exemplo. Aí ela está autorizada a levar ao STJ ou ao STF. Do contrário, vai morrer no começo. O ministro vai verificar lá, não foi pré-questionado, então nem vai receber o recurso especial e extraordinário. Qual é o ponto? Os embargos de declaração, eles podem ser utilizados com função pré-questionatória. Então, eu estou com acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e não aleguei ainda aquilo que eu quero levar para o STF, por recurso extraordinário. Então, eu não posso apresentar essa alegação pela primeira vez no recurso extraordinário. O que eu faço? Faço embargos de declaração só para pré-questionar. Só para dizer que eu questionei antes. Isso é possível. Então, os embargos de declaração, eles representam um mecanismo apto e hábil para realizar pré-questionamento, caso ele não tenha sido feito até o momento. Tá? E aí, o artigo 1025 diz o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, ainda que negados, vai ser considerado pré-questionado. E, por fim, súmula 98 do STJ, embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Ou seja, está tudo certo, pode ser feito dessa forma. Para a gente fechar, lá o nosso fluxograma, que você já sabe como é que funciona, que está naquele material grandão, que inclusive você tem os modelos, né? Então temos lá, embargo de declaração, artigo 1022 ao 1026, é protocolada a petição de embargo de declaração em 5 dias. Ah, é protocolado onde? Para o próprio juiz que proferiu a decisão, ou para o próprio desembargador que proferiu a decisão, ou para o próprio ministro que proferiu a decisão. Embargo de declaração é um recurso cabível em face de qualquer decisão e em qualquer instância. Tá? Então, você pode embargar de declaração no STF, não tem problema nenhum, desde que haja omissão, contradição ou obscuridade. Não tem problema, ou erro material. Sempre é possível. Então, ele é protocolado em 5 dias para o próprio julgador, porque é ele que será responsável por aclarar, esclarecer. Beleza? Bom, a partir do momento em que ele é protocolado, interrompe o prazo para interposição do outro recurso. Lembra que sempre ele é possível junto com outro recurso, né? Bom, tem 2 caminhos. O juiz vai julgar os embargos em 5 dias, e é o 1024. Os embargos serão julgados em 5 dias. Nós temos o caput do 1024, olha aqui. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Se for manifestamente protelatório, o juiz condena o embargante a pagar multa ao embargado. Naquela situação, a primeira vez, até 2%, uma segunda vez, até 10%. E aí, depois disso, abre-se novamente o prazo para interpor o recurso. E aí passa a contar do zero. Qual é o outro caminho? Foi oposto, melhor dizendo, embargo de declaração. O juiz percebe que pode ser que a decisão seja alterada com o acolhimento dos embargos. Então, ele vai intimar o embargado para se manifestar em 5 dias. Caso ele entenda que o eventual acolhimento, resulte em modificação da decisão. Após esses 5 dias, que é o prazo para o embargado se manifestar, o juiz julgará os embargos em 5 dias, artigo 1024, e aí segue o caminho igual. Se for protelatório, tem multa e depois volta a contar o prazo. É extremamente simples o procedimento
dos embargos de declaração. Então, pessoal, aqui nós temos uma curiosidade nos embargos declaratórios. Eu comentei com vocês que todos os recursos têm aquela contrarrazão do recurso, né, que é a resposta do recorrido. Nos embargos de declaração, essa contrarrazão, que pode ser chamada de mera manifestação, porque é um recurso muito simples, ela só vai acontecer se o juiz perceber que eventual acolhimento, não quer dizer que ele vai acolher, mas que eventual acolhimento vai modificar a decisão. Se ele entender que é um esclarecimento simples, que é só para corrigir erro de cálculo, para corrigir nome das partes, ele não precisa intimar a outra parte. Ele pode já julgar direto, que é essa coluna aqui da direita. Agora, se ele entender que eventual acolhimento vai mudar a decisão, aí ele vai ter que intimar a outra parte para se manifestar e fazer a utilização do artigo 10, né, do CPC. Não pode proferir decisão contra a outra pessoa sem dar a oportunidade dela se manifestar. Beleza? Tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Ei, meus queridos, eu tô com a cara brilhando e eu juro que eu não tô suado. Eu, inclusive, tomei banho antes de dar aula, mas tá brilhando minha cara. É uma porcaria você dar aula olhando para você. Por isso eu coloquei aparelho, porque eu cansei de observar um único dente torto na parte de baixo. Me incomodou a tal ponto que eu voltei a usar aparelho para corrigir até o ano que vem. Você vê, é o problema. Você ficar dando aula olhando para você o tempo todo, desde o de março. Só vejo minha cara o tempo todo. O dia inteiro, de manhã à noite, todos os dias. Maravilha. Tudo certo, então? Fala alguma coisa, infeliz. Que dificuldade. Tudo certo. Tranquilo, professor. Ótimo, muito obrigado. Então é isso, ficamos por aqui hoje. Não se esqueça, amanhã a aula será gravada. Eu vou gravar a aula antes e disponibilizarei para vocês no YouTube a aula de amanhã. No horário da aula, ela vai estar disponível a partir das 7 horas da noite. Eu vou montar lá para que aconteça dessa forma. Antes você não vai conseguir acesso à aula, só a partir das 7. Então nós teremos a aula de amanhã sobre recurso ordinário, que eu vou gravar por conta dessa minha pequena viagem para fazer as gravações para o EAD. Tá bom? E semana que vem você tem formativa na quarta-feira. Também não esquece disso. Qualquer dúvida, manda mensagem. O Wellington tem pergunta? Não, professor. Tá. Então, até mais. Boa noite para todo mundo. Bom resto de semana. Não vou falar até amanhã porque eu não vou ver vocês. Vocês me verão, mas eu não verei vocês. Então, até. Nos vemos. Qualquer dúvida me manda, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.